A paz do Senhor, meus irmãos. Oh, que maravilha! Mais um dia aqui, mais um dia no nosso canal, Jornada da Leitura da Bíblia em um ano, nos encontrando e prosseguindo no nosso propósito de estar lendo toda a palavra de Deus neste período de um ano. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você é nosso convidado para estar conosco trilhando pelas páginas da Bíblia Sagrada, crescendo no conhecimento do Senhor e trazendo vida à nossa alma, porque a palavra do Senhor é um alimento diário para cada um de nós, para que possamos estar alicerçados no conhecimento do Senhor. Oh, meus irmãos, estamos na carta de 1 Coríntios, escrita por Paulo, e aqui nós vemos que ele está a conduzir os irmãos em admoestações sobre várias questões pessoais da conduta pessoal cristã de cada um. Então nós vamos estar hoje na sequência da carta, lendo os capítulos 7, 8 e 9. Vamos então, meus irmãos, juntinhos, dar continuidade à nossa leitura. E você que está conosco a cada dia, Deus te sustente neste propósito fiel e firme com o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, como de costume, pegando a nossa Bíblia, neste momento vamos estar reservando um momento de oração ao Senhor. Antes de estarmos iniciando a leitura, dá uma pausa no vídeo, ore. A irmã Daniela é a sua companhia para você estar acompanhando a leitura. Lembrando que a minha leitura é a versão na tradução linguagem de hoje. Se você tiver esta Bíblia, ajuda você a acompanhar. Ou então, se você não pode estar acompanhando, pode estar escutando, né, colocando um fone, e vamos assim alimentar-nos da palavra do Senhor. Não deixar de trazer a palavra do Senhor para o nosso dia, meditando nela como nos orienta o Senhor, meditando de dia e de noite, para fazermos conforme tudo que está escrito aqui, obedecendo ao Senhor, sendo leitores, ouvintes e praticantes da palavra do nosso Deus, e seremos mais que bem-aventurados, mais que felizes. Amém, meus irmãos? Então, a nossa agenda de hoje, os capítulos 7, 8 e 9. Vamos então? Capítulo 7 de 1 Coríntios. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo que já existe tanta imoralidade sexual. Cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem não ter relações por algum tempo a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Porque os que já estão casados têm o mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido.
Porém, se ela se separar, que não se case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo mesmo, eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza que não vai salvar a sua esposa? Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço, portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor. Porém, dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu peço que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo e daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão rindo como se não estivessem rindo. Os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa.
e por isso é puxado para duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela é muito forte e que devem casar, então que casem. Não existe pecado nisso. Mas se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião e eu acho que também tem o Espírito de Deus. Capítulo 8. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos o conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos, e existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto vir você, que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja causa do pecado dele. Capítulo 9. Será que eu sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo?
Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são o resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolos, vocês me aceitam. Vocês mesmos, de fato, de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que sou um apóstolo. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo dizendo assim: será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma do leite do seu gado? Não pense que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi o nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho, na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo, que recebem os seus alimentos, e sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim, o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferia morrer a fazer isso, e ninguém vai me tirar o orgulho de que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo.
Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Oh, meus irmãos, graças a Deus, aqui concluímos a nossa agenda de leitura de hoje, os capítulos 7, 8 e 9. Adoramos o Senhor por essa oportunidade. Temos visto Paulo dando vários conselhos aos irmãos casados, aos irmãos solteiros, aos irmãos que têm esposa cristã ou têm um esposo não cristão. E aqui nós vemos vários conselhos também aos direitos e deveres dos apóstolos, em questão dos alimentos, que façamos tudo para a honra e glória do nome do Senhor e não para escandalizar aos pequeninos do nosso Deus. E aqui temos visto como ele coloca essa corrida da fé, essa jornada da fé como um objetivo de chegar ao final, porque é ao final que temos a premiação, que temos a recompensa, e a nossa premiação na nossa jornada cristã, na nossa jornada com Cristo, é a vida eterna, não é uma coroa corruptível como os olímpicos, né? Os atletas que estão atrás de coroas, de glórias que perecem aqui, mas nós temos a coroa da vida eterna garantida no Senhor, e que possamos correr e trilhar a cada dia este caminho do nosso Senhor, cuidando também de nós mesmos, para que não venhamos a estarmos nos esforçando hoje, amanhã, mas depois de amanhã estarmos esmorecendo e perdermos a nossa vitória final. Aleluia! Queremos ter a nossa vitória final em nome de Jesus. Então que possamos permanecer, meus irmãos, peça graça, unção, revestimento do Senhor, para que você possa permanecer até o fim, para que você venha receber a sua coroa de glória, a vida eterna garantida na pessoa do nosso Senhor Jesus. Paulo concorria nesta jornada de também estar pregando o evangelho do Senhor enquanto havia tempo. E ele estava entre os judeus, entre os não-judeus, se comportava de modo a ganhar a todos para Cristo. Que possamos aprender com este irmão a estarmos nos esforçando a ganhar todos para Cristo, pedindo a sabedoria divina, a sabedoria dos altos céus, estratégias de Deus para estarmos anunciando o Evangelho a todos aqueles que o Senhor quer salvar, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor veio para todos, não existe classes, não existe pessoas ou etnias que Deus escolha. Deus coloca todos no mesmo patamar, como temos dito. O Senhor não faz acepção e o Senhor não olha o exterior de ninguém. O Senhor olha
para o que há de mais precioso em cada criatura dele, a alma que ele criou. Aquela alma é preciosa, aquela alma custou o seu sangue, custou a sua vida, ele se entregou. O que temos de mais precioso é a nossa alma que o Senhor tão dedicadamente operou a grande obra da redenção para que fôssemos resgatados para Ele. E é importante que venhamos a anunciar, que venhamos a ser instrumentos do Senhor para proclamar essas boas novas, que Jesus veio para nos dar a vida, por meio da vida que Ele entregou por nós. Aleluia! Oh, meus irmãos, temos que anunciar essas boas novas, anunciar que as pessoas se convertam dos seus caminhos, voltem-se para Deus, peçam perdão e venham aos pés de Jesus, reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador e assim ter a vida transformada, aleluia, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo a atuar, a convencer os corações. Estamos aqui como porta-voz do nosso Deus, embaixadores de Cristo, a anunciar o Evangelho a todos aqueles que crerem, eles serão salvos, mas os que não crerem já estão condenados. Mas o Senhor tenha misericórdia e nos use para levar esta palavra, que é o poder de Deus, aleluia, para a salvação de muitos. Oh, meus irmãos, que maravilha estes momentos que passamos juntos. O Senhor tem sempre acrescentado a nós a sua graça, a sua sabedoria, para que possamos estar anunciando a palavra do Senhor, porque importa que seja pregado o Evangelho do nosso Deus a toda criatura. E Deus abençoe você, que você se disponha a ser um instrumento do Senhor, a ser um que vai ser um multiplicador desta boa nova de salvação a todos. Quem sabe Deus tem levantado você aí onde você está, para ser um canal de bênçãos e você não está se percebendo disso. Então preste atenção, o Senhor chama você, o Senhor te vocaciona também para ser aquele que vai levar esta boa nova de salvação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele. Não deixem de estar colocando aqui os seus comentários, de curtir, de compartilhar. Queremos que muitas vidas sejam alcançadas por este propósito de ler a palavra do Senhor, essa palavra pura, genuína, porque não estamos aqui a pregar outra palavra, a não ser a palavra do nosso Deus, e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração, porque é dele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para estar fazendo o seu coração se voltar para Deus. E quando você escutar a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas se volte para Deus. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, prosseguindo na nossa jornada em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Amém? A paz do Senhor para todos.